como disse, existe uma dívida, conserto, retorno, porque a pessoa ela se afastou do pacto, e quando a pessoa se afasta do pacto, naturalmente é para fazer um monte de transgressão. E cada uma dessas transgressões tem uma consequência, cada uma em um nível. Tem algumas que têm um nível extremamente profundo de punição, dores extremamente terríveis, que não vale a pena descumprir nenhuma das ordenanças do pacto, não vale a pena descumprir, mas a pessoa tem seus níveis de descumprimento. Tem pessoas que não são idólatras, porque a idolatria é o pior e o mais elevado das punições. As punições pela idolatria vai ser extremamente dolorosas, né? Mas tem lá embaixo, tem lá mais embaixo, né? Por exemplo, não comer a carne de um animal vivo, essa é uma delas. Não fazer crueldade com os animais, essa tem punições, claro que tem, lógico que tem, nenhuma fica sem punição, nenhuma, mas níveis de punições são colocados também de acordo com o nível da transgressão, entendeu? Então, o que pode se fazer e que deve se fazer é um retorno. Retornar. Retornar por quê? Porque o descumprimento do pacto fez com que outra alma sentisse dor por causa dessa pessoa. Esse é o problema. Essas são as leis que nos trazem de volta. Fazer uma outra alma sentir dor simplesmente pelo prazer do ego, que é egoísta. Entendeu? Então, nesse momento que a pessoa decide que ela quer ter um prazer que descumpre uma das ordenanças de Hashem para a humanidade, para o pacto que os descendentes de Noé têm, para os descendentes de judeus são outras, mas vamos falar para os descendentes de Noé, quando ela descumpre uma dessas, ela traz sobre si uma consequência. Por quê? Porque naturalmente, isso é natural, pode ter certeza, é natural, ela vai fazer uma outra alma sentir dor por isso. Porque a lei é justamente para quê? Para ordenar cada pessoa no seu lugar, no seu quadrado, entendeu? Nenhuma afetar a vida da outra. A base é essa, é uma vida justa e íntegra e ordenada neste mundo em que cada alma pode resolver a sua missão, que é a sua retificação, e a partir desse momento que ela vai viver sua retificação, isso indica que cada um está preocupado com sua própria vida. Logicamente, isso vai interferir na vida dos outros, mas para o bem, porque vai ajudar outras pessoas a resolver a delas também. Mas quando uma pessoa decide descumprir uma lei, é pelo simples fato de obter um prazer que aquela lei está regulamentando essa pessoa de não ter. Por quê? Porque cada um tem o que precisa. Ninguém tem mais do que precisa. Por exemplo, a pessoa tem uma mulher, ele não precisa mais de uma. Certo? Digamos assim. Apesar de que no passado foi permitido o homem ter mais de uma mulher. Né? Isso é uma das liberdades de Hashem. Ele não teve muito problema com isso. E não teria, mas é uma ordem que houve agora, e só Mashiach pode mudar isso, se caso for necessário. Mas não vamos falar desse caso. Vamos falar que hoje, vamos colocar no dia de hoje, vamos ter uma mulher só. Né? Ele não precisa mais de uma. Quando ele quer ter mais de uma, então o que acontece com isso? Ele vai trazer dor para alguém. Você pode saber, você vê aí as consequências disso. Né? E a mulher, por exemplo, aí a mulher já tem um outro estágio, ela não pode de fato ter mais de um homem. Se ela tiver mais de um homem, a punição dela é morte. Seja para descendentes de Noé ou para descendentes de Abraão. Não importa qual pacto que ele esteja, ela vai pagar com a morte, e o cara também. Deus me livre. Entende? Então, tem consequências para cada ato de descumprimento da lei. Só que as pessoas não
não se atentam para isso, porque lhe falta informação. Foi tirada essa informação, a verdade foi retirada dessas pessoas pela idolatria. Idolatria cristã, idolatria romana. Ela tirou a justiça e implantou a injustiça para entregar prazer ao homem o tanto que ele queria. Ele queria ter prazer, então tome injustiça, porque só assim você vai conseguir ter o que tanto deseja. E aí vem dor. E essa dor que é causada a uma outra alma, ela precisa de correção. Ninguém vai ficar impune, ninguém fica impune no caso de conduzir uma alma para uma dor só por causa de um prazer que a pessoa decide ter. Isso não pode, isso não vai ser admitido, não é admitido, entendeu? Então o que tem que ser feito? Retorno. Retorno ao quê? Ao pacto. Olha, não tem como você pensar assim, eu não quero ter nenhuma coisa com essa moça de novo, que ela encontrar com ela em outra vida, se você não fizer uma techuvá agora. Ou seja, retorno de verdade. Às vezes você está muito mais preocupada com a sua vida, o que é normal, porque você está num mundo em que é oferecido e pedido da pessoa que se preocupe com o mundo, com os sentimentos, né? Porque os sentimentos é que pedem prazeres. Eles querem comida, porque o prazer é que alimenta o sentimento. Então ele quer comida e você decide dar comida para ele, seja qual for, por exemplo. Vamos supor aí, vamos falar de coisas mais pesadas. Uma pessoa quer sexo. Ela quer sexo, ela não aguenta ficar sem sexo e vai ter sexo. Não importa a consequência disso, ela acha que está livre para isso porque quer, e a Midot está pedindo, o sentimento dela está pedindo desesperadamente, ela vai, e aí para ela ter, ela começa a andar sensual, ela começa a se sensualizar, e ela começa a usar menos roupa que ela possa, e aí ela não sabe a consequência disso, porque não é só aquela pessoa que ela deseja seduzir que vai ser afetada, talvez centenas de pessoas vão ver ela daquele estado e vão fazer coisas que não deveriam sozinhos em casa. E cada uma dessas sêmen desperdiçado desses homens, essa alma feminina que está andando assim, dessa forma, vai pegar metade do que ele produziu. Ou seja, se cada ejaculação tem 3.000 espermas, então quer dizer, sêmen, né? Então quer dizer que ela vai receber 1.500 desses seres seriam potencialmente uma alma que faleceram ali e vão cobrar dela a morte dele, né? A morte deles, e ele vai criar seres que vão fazer justiça a ela. E assim vai. Isso é várias situações situações de ao qual uma alma vem sentir dor por causa disso. Então, essas são as leis que nos trazem aqui. Então eu te aconselho, já que você quer saber, que procure mudar a forma de pensar, primeiro, de ver a vida. A vida não foi feita para você se enfiar em coisas que não vão te dar em nada. Isso vai depender do que você está fazendo. Cada um faz uma coisa que ele acha que ele precisa fazer e, no fundo, pela falta de conhecimento, ele não sabe que isso não vai dar em nada. Sabe o que é nada? Nada. Nada, 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 nada. Mesmo. Só vai lhe trazer pepino no final. Mudar isso e mudar o conceito. Esse é a grande chave. Mudar o conceito da vida. Quando você entender que você não... E todas essas almas, e nós que estamos aqui, todos nós, eu me incluo sempre nisso, que nós não estamos aqui para a realização de prazeres. Apesar de que alguns prazeres são nos permitidos, mas aqueles prazeres ao qual a lei do Eterno o regulamenta e ele não sai do limite. Então você pode ter aquele prazer no limite. A partir do momento que aquilo sai do limite, é porque a pessoa quer um prazer excessivo, e isso vai trazer consequências de uma outra alma sofrer por causa disso. E aí, isso sim tem que ser consertado. Essa é a techuvá, que é o retorno
que a pessoa deve fazer para o quê? Consertar através da transgressão do pacto, das leis do pacto que foi burlada. Então tem que fazer o quê? Fazer você entender, primeiramente, que o conceito desse mundo é para conserto, não para realizações de alma, de prazeres, de sonhos. Isso, quem vive assim, coitado, está completamente numa furada. Ele tem que entender que ele está no mundo e foi enviado para cá só com o objetivo, consertar. Então a pessoa tem que viver, deveria, não é que tem, deveria viver em estudar a Torá. Aprender constantemente a Torá. Por quê? Porque foi para isso que ele veio. Aprender, então entendendo quais são as transgressões que ele pode vir a cometer, as mínimas, as menores e as mais sorrateiras delas, fechar as portas dela e então começar a viver uma vida de santidade, ou seja, uma vida em que honra a Hashem, conserta-se com todas as outras almas ao seu redor, seja ela qual for que chegar até a sua vida, porque foi enviada até você para algum conserto de alguma coisa. Então precisa-se entender isso. Ninguém está aqui a passeio. Daqui não há um playground. Isso aqui é um local de concerto. Mas estão fazendo disso aqui um playground onde as pessoas acham que são donas do mundo. Ô, tadinhas. Coitado, que perca de tempo. Isso é que é jogar tempo fora. Um tempo tão precioso para consertar, para ela não ter que resolver isso em outro lugar. Muito mais doloroso do que ela pode pensar. Então é isso que eu teria a te dizer. No sentido de você quer consertar, você não quer ter mais problema com essa moça, ou com qualquer que seja, olha, deixe de fazer muitas coisas que você está fazendo, apesar de que você só vai saber que está fazendo errado se você tiver conhecimento. Se você não tiver conhecimento, tudo que você faz pode estar certo. Mas se você tem conhecimento, nem tudo que a gente faz é agradável a Hashem, por mais que isso dê prazer e nos dê uma aparência de vida confortável. E não é verdade, tá? Então, eu aconselho todo mundo que realmente quer ficar aqui e herdar um mundo vindouro, ter um mundo de paz, de realmente justiça, integridade, onde as pessoas vão poder criar seus filhos e educá-los e ter uma sociedade comunitária onde Mashiach vai reinar nessa comunidade com paz e justiça, ela precisa então hoje mudar os conceitos de vida. Mudar os conceitos de vida que ela tem diante dessa sociedade idólatra que é hoje. Aí sim, ela pode pensar em herdar o mundo vindouro, consertando com todo mundo que se aproxima dela por algum motivo e tem algum problema de agora ou do passado com ela. Entendeu? Acho que deu para entender. Precisa primeiro mudar o conceito de ver o mundo. Segundo, partir para uma vida de conhecimento, não de prazeres e ilusões. E então, assim, começar a andar neste mundo com um conceito, um olhar e uma vida diferente do que já foi até agora.